Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Gostaríamos de continuar com o nosso devocional, com aquilo que a gente tem falado sobre a palavra de Deus, estudando Mateus 16, nesse chamado ao discipulado que o Senhor Jesus nos faz. E a palavra de Deus é poderosa para nos passar princípios espirituais nessa caminhada, nesse discipulado que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Nós temos chamado esse estudo de Mateus 16, que nós vamos até o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, de Construindo um Discípulo em Mim. Hoje é o terceiro episódio e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? A palavra do Senhor, então, ela é poderosa em princípios. O Senhor Jesus levando os seus discípulos nesse projeto da caminhada da vida, nesse projeto de aprendizado, de discipulado, que ele não ocorre num curso teológico, que ele não ocorre em uma aula que ele possa passar todos os princípios, mas é assim no cotidiano da realidade da vida de cada um. E ele vai nos dando a oportunidade de crescimento no conhecimento da graça e em tudo aquilo que ele gostaria que nós fôssemos. E então ele leva os seus discípulos a essa cidade chamada Cesareia de Filipe, e ali em Cesareia de Filipe ele pode então conversar com os seus discípulos sobre o que é ser discípulo, quando se vira realmente discípulo e qual é o fundamento do discipulado. Amém? Então o Senhor Jesus ele fala para Pedro e faz uma pergunta para se ele sabia, ou sobre os seus discípulos sabia quem ele era. E Pedro responde que ele era o Filho do Deus vivo. Amém? A palavra do Senhor então está dizendo para nós que essa revelação de que ele é o Filho do Deus vivo é algo que não provém desse conhecimento teórico, de uma mente intelectualizada, mas é sim o Pai que nos revela no nosso coração. Isso é graça de Deus. O Pai escolhe aqueles a qual ele revela, a qual ele se torna então discípulos do Senhor. Então ser discípulo do Senhor é aqueles que o Pai escolheu para revelar que Jesus Cristo é Filho do Deus vivo, que esteve entre nós e morreu na cruz para reconciliar o mundo a Deus, e através dele nós encontramos paz e reconciliação e fugimos da ira futura de Deus. Amém? Que você possa ter isso guardado no seu coração. Você não é discípulo do Senhor pelo seu próprio mérito. Você é discípulo do Senhor porque Deus resolveu imerecidamente escolher cada um de nós. Isso é algo importante na construção da nossa espiritualidade, porque nos livra da tentação de andar pela justiça própria. E nós compreendemos que só existe igreja quando há discípulo. E ele diz que é através dessa revelação que vai ser o fundamento da sua eclésia, da sua igreja. Então não existe a possibilidade de haver igreja sem discípulos. Sabe, a gente pode construir um ajuntamento de pessoas que falam do nome de Jesus, nós podemos construir qualquer tipo de coisa, mas para ser igreja tem que haver aquelas pessoas que têm esse reconhecimento de que ele é o centro da nossa vida, que ele é o Filho do Deus vivo, e por isso nós desejamos continuar essa caminhada com ele. Amém? A vida cristã é uma vida de caminhar naquilo que está posto, na pedra angular, naquilo que Cristo deixou como fundamento, e nós vamos edificando nessa base, nessa pedra que é ele, e não é Pedro, porque aqui se nós formos ver como a Igreja Católica entende de forma diferente, aqui Pedro ele é fragmento de rocha e não a pedra angular que é Cristo Jesus. Amém? E depois ele diz algo também que é fundamental para que nós possamos compreender a vida cristã. Ele diz que ser discípulo, que ser cristão é ser chamado para fora, porque a palavra igreja aqui, que ela é traduzida para o português,
No original, ela é escrita eclésia. E eclésia tem um significado: aqueles que são chamados para fora. São chamados para fora das sinagogas, são chamados para fora do regime religioso vigente no período de Jesus. E ele diz agora que é a igreja aqueles que não pertencem mais a esse regime religioso, é aqueles que expressam o amor de Deus, que expressam os sinais e o prodígio de Deus fora do regime da religiosidade. É aqueles que atuam no mundo, de forma com que, mesmo estando no mundo, e aí a importância de nós entendermos essa caminhada em direção a Cesareia de Filipe, que era a maior expressão de mundo em que os homens daquela época, daquela região conheciam, porque era uma cidade absolutamente pagã, era uma cidade onde existia um culto, uma idolatria a vários deuses, e ali estavam inclusive a idolatria a todo o Império Romano. Os historiadores indicam que em Cesareia de Filipe existia uma grande estrutura onde a eclésia romana era esculpida nas pedras, e ali era se idolatrada essa eclésia romana, aqueles que eram chamados pelos romanos para conquistar outros lugares. E ali existe uma grande simbologia. Jesus está dizendo: olha, vocês serão enviados. Assim como a eclésia romana era enviada para conquistar territórios através da sua cultura, nós cristãos somos enviados ao mundo a conquistar também o mundo através da cultura que vem do céu. As nossas armas são outras, as nossas armas não são as armas carnais, as armas de milícia, mas as nossas armas são o reino de Deus explorado, esculpido, como cartas escritas, assim como Paulo fala, em nossas vidas. E a cultura que nós representamos, nós fazemos que todos aqueles que estão à nossa volta, no mundo, queiram participar e olhem para a gente como algo positivo. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos esses agentes enviados, chamados para fora da estrutura religiosa, e que possamos ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que estão em trevas e para aqueles que estão sem sabor. Não adianta a gente ser sal da terra dentro do saleiro, dentro de uma estrutura religiosa ou dentro de um clubismo do cristianismo, mas nós devemos ser sal da terra lá fora para aqueles que precisam receber algo poderoso da parte do Senhor. Então isso é ser eclésia, isso é ser igreja do Novo Testamento. Ser igreja agora é andar no mundo. E o Senhor Jesus diz: olha, mesmo que você esteja na porta do inferno, a porta do inferno não prevalecerá contra você. Mesmo que você esteja andando nesse mundo, nesse sistema idólatra, nesse sistema que é pervertido e corrompido, eu irei julgar esse mundo. Sabe, na cruz Jesus disse: está consumado. E esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo que já é julgado, é um mundo que já foi finalizado, e nós vivenciamos uma energia cinética, aquela energia inicial que foi gerada na cruz, e hoje nós nos espelhamos nela. Sabe, que você possa crer que você vai andar no mundo, mas o mundo não tem poder de contaminar todos aqueles que creem, que são guardados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos aprender esses princípios básicos. Sabe, nós então só somos discípulos se nós tivermos gravados no nosso coração uma revelação que só o Pai pode nos dar. Não há estudo, não há teologia, não há filosofia que pode colocar em nós que Deus, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Depois nós temos que entender que o nosso projeto de vida não é ficarmos juntos realizando um clube gospel que nos separa do mundo. Pelo contrário, Jesus diz: vocês não são do mundo, mas estão no mundo. E nós somos chamados então para fora da estrutura religiosa, para podermos expressar a luz do Senhor, para sermos sal da terra para aqueles que necessitam de uma palavra de boas novas. E Cristo Jesus, ressurreto, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, essa é a palavra. É a palavra que reconcilia o mundo a Deus. É a mensagem da cruz que torna salgado, que torna saboroso aquilo que era amargo. Que você possa guardar isso no seu coração, e que nesse trabalho nós somos aqui para expressar a cultura que vem dos céus e não estar firmados na cultura que nós recebemos do mundo. É um projeto de transformação da mente que expressa o poder da luz do reino de Deus que habita em nós
para aqueles que estão em trevas. Projeto que é de construir um discípulo em mim, pegando a palavra do Senhor, estudando a partir de Mateus 16, com o objetivo de estudarmos até Mateus 21, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra para construir um verdadeiro discípulo do Senhor. Princípios espirituais que vão nos levar a cada dia ser mais parecido com Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso desejo no nosso coração, andar como Ele andou, para que nós possamos expressar a Cristo para cada um que nos possa nos ver na nossa caminhada, no nosso dia a dia e na nossa jornada, que é para isso que nós fomos chamados, para que nesse caminhar com Ele nós possamos a cada dia que o seu reino possa se expandir e que a luz possa dominar aquilo que está em trevas. Hoje nós vamos ler o versículo de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. E a palavra do Senhor diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? A palavra de Deus é poderosa. E aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus ele deixa alguns ensinamentos preciosos. O primeiro é que, por muitas vezes, nós ficamos o tempo inteiro querendo encontrar uma teologia para justificar a nossa passividade. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, se você quiser me seguir, Ele está dizendo, é só para aqueles que querem. Então, se você quiser, você tem que se dispor a fazer. Ser discípulo de Jesus é se dispor a estar atrás dele, nem ficar para trás e nem estar na frente dele, mas é segui-lo. E isso é uma disposição que você precisa construir dentro de você. Por muitas vezes nós ficamos o tempo inteiro nos dizendo que a palavra do Senhor diz que é Deus que nos dá o querer e o realizar. E usamos essa palavra como justificativa para não fazer. Porque de uma certa forma a gente fica orando, Senhor, coloque esse desejo em mim, coloque o querer, faça com que eu realize. Mas o Senhor Jesus aqui está deixando claro, olha, é algo que você precisa escolher. É algo que você precisa decidir. Para ser o meu discípulo, você tem que decidir a me seguir. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração hoje essa decisão, sabe? Esse desejo interior de ser igual a Ele. Sabe, depois ele deixa pra gente que nessa trajetória, em seguindo a Ele, aquilo que Ele fez e conforme Ele andou, é necessário que você negue-se a si mesmo. Sabe, aqui algo precisa ser esclarecido. Sabe, porque nós temos rotulado essa negação do si mesmo como negar o próprio eu, como negar tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nos traz algum tipo de conforto, como se tudo fosse justificável pela obra de Deus. E Jesus ele não está dizendo isso aqui. Sabe, ele está dizendo, olha, negue-se a essa imagem projetada que em Adão você recebeu. Sabe, antes do pecado entrar em nós, através de Adão, nós estávamos nus e não sentíamos vergonha. Sabe, existia uma imagem real, porque nós fomos construídos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem de real, ela era refletida em todo o ambiente onde nós estávamos. Mas com o pecado, nós começamos a cozer folhas de figueira. Amém? E aí nós começamos a construir uma imagem projetada de nós mesmos. E isso gerou uma deformação da imagem original, daquela que era semelhança de Deus e que nos trazia poder e domínio sobre todas as coisas da terra. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Negar a si mesmo é negar o eu construído em Adão, o eu que está totalmente ligado, influenciado à cultura desse mundo, ao príncipe desse mundo, aquilo que nós recebemos ao nascer, através da nossa estrutura familiar, do ambiente que a gente vive, da escola que a gente frequenta, da faculdade que a gente faz, das filosofias e daquilo que a gente assiste na televisão. O Senhor Jesus está dizendo, olha, desconstrói isso em você.
Sabe por quê? Para me seguir, você tem que voltar ao estado de pureza. Você tem que voltar ao estado de estar nu e não sentir vergonha. Você tem que voltar a ser imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus nós recebemos o poder de negar a si mesmo e voltar a ser como fomos na criação. Amém? E esse projeto de negar-se a si mesmo ou de uma nova vestimenta, ele se encerra somente na glória, quando nós formos revestidos de um corpo novo. Mas de glória em glória nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando igual a Cristo pela lavagem da palavra e do sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas. Amém? Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas. Que nós possamos aprender a negar a nós mesmos, negar toda essa construção mental, filosófica, tudo aquilo que nós somos e que não pertence a Deus. E nós só podemos ter essa consciência quando nós confrontamos quem nós somos com a verdade da palavra de Deus. Nós temos que ser a cada dia mais parecidos com Ele. O Senhor Jesus diz para a gente que conforme nós vamos nos aprofundando na palavra, conforme nós vamos olhando no espelho, sabe? E o espelho vai marcando em nós quem Ele é. A palavra vai sendo escrita na nossa mente e nosso coração. Então nós devemos aprender a negar a nós mesmos, porque só assim nós vamos estar preparados para pegar a nossa cruz e continuar a nossa caminhada. Porque todo discípulo do Senhor tem que aprender a fazer o mesmo caminho que ele fez. A glória é andar para a cruz. A glória é renunciar para poder manifestar de forma que o mundo não entende o amor que Cristo manifestou por nós. Nós temos a capacidade de manifestar pelo próximo. Deus resolveu ser amado no próximo. E é no caminho da cruz que nós podemos expressar esse amor. Sabe, nos próximos episódios, nas próximas palavras que nós vamos postar, nós vamos colocar cada mensagem de Cristo na cruz. São 7 mensagens que Ele na cruz deixou para nós, com toda uma simbologia, mas que vai nos levar a ter uma prática do que Ele disse para nós, que é caminhar carregando a nossa cruz. Amém? Que você possa nos ouvir, que essa palavra possa ser vida, que o Espírito de Deus possa colocar no seu coração esse desejo de andar como Ele e desejar a cruz, para que o reino de Deus seja manifesto e para que o poder desse reino possa transformar vidas, que todos possam nos reconhecer como discípulos dele, porque nós amamos o mundo assim como Ele nos amou. Amém? Queria te desejar um dia abençoado e uma semana cheia da presença do Senhor.